Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, hoje nós vamos começar com um tema novo aí na nossa aula 184 do nosso curso de Matemática Básica. Vamos iniciar o tema Estatística, então hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto Estatística. Bom pessoal, qual é a ideia então da estatística, né? Primeiro eu gostaria de comentar aqui o objetivo da estatística, né? Praticamente a definição da estatística. Então o objetivo é estudar relações entre dados numéricos e possíveis fatos, né? Então este seria a definição básica aí da estatística. Bom, qual é a ideia, né, da estatística? Nós temos uma população, né, que é um conjunto grande de, sejam pessoas, sejam objetos, enfim, aquilo que se está estudando. População aqui não vai se referir necessariamente a pessoas. Então, se nós estivermos estudando pessoas, aí nós estamos trabalhando com o termo tradicional de população. Mas, por exemplo, pode ser que numa fábrica, por exemplo, o gerente ali daquela fábrica esteja querendo saber aí a questão dos produtos que estão saindo com defeito, né, na linha de produção. Então, a população, no caso, vai ser os elementos ali, os produtos produzidos ali na linha de montagem, né? Então, só para ilustrar que essa população também pode ser de objetos, eventualmente. Tá? Então, dentro dessa população, nós coletamos uma amostra, um pequeno pedaço dessa população, e a partir desse pedaço nós vamos analisar. Caso a população não seja grande, caso a população seja pequena, nós podemos tomar como amostra, no caso, a própria população. Aí nós temos uma análise, inclusive, que será mais precisa, será totalmente precisa, na verdade, né? Por exemplo, se nós queremos analisar as notas, por exemplo, de uma sala de aula, né? Que uma sala de aula possui aí 35 alunos, por exemplo, 40 alunos. Nesse caso, tomar a população inteira daquela sala seria interessante, porque nós temos uma quantidade pequena de pessoas, não vai dificultar tanto. Agora, imagine, por exemplo, nas eleições presidenciais, eleições para políticos, né? Alguma coisa que você tem milhões de pessoas, né? Centenas de milhões às vezes, eleitores, e você quer uma pesquisa eleitoral para refletir e que reflita a tendência de preferência de voto daquelas pessoas, né? É claro que você, em um tempo curto, você não vai conseguir fazer aquela pesquisa. Existem casos em que se toma a população inteira, que nós chamamos de censo. Por exemplo, o censo populacional realmente, teoricamente, ele englobaria aí todas as pessoas, né, do país, né, da cidade, enfim. Aí sim seria uma pesquisa feita com a população inteira. Mas, via de regra, pelo tempo curto, nós temos uma amostra, nós coletamos uma pequena parte dessa população, e a partir dessa pequena parte nós vamos trabalhando com esses dados. Por exemplo, digamos que nós temos uma população ali de uma cidade de 1 milhão de habitantes, e nós queremos analisar ali a preferência de determinado candidato naqueles eleitores ali, né? Digamos 1 milhão de eleitores, por exemplo. Então nós podemos pegar como amostra cerca de 2.000 pessoas, por exemplo, né? Agora, é claro que essa amostra não é tomada aleatoriamente. Existem técnicas de amostragem, coisas que nós não veremos nesse curso, que já é um assunto mais avançado. Quer dizer, como é que nós vamos selecionar a amostra? E outra coisa, com base na seleção da nossa amostra, nós temos uma margem de erro também, com base na maneira, tanto do tamanho da nossa amostra, né, quanto na maneira como nós fazemos a amostra. Existem indicadores aí que nos vão fornecer a margem de erro. Por isso que vocês provavelmente já viram aí nas pesquisas eleitorais, né, para voltar nesse assunto aí, que é sempre colocado a preferência de um candidato ou de outro, mas com uma certa margem de erro, né? Por que isso? Justamente devido ao tamanho da amostra e às técnicas de amostragem. Via de regra, quanto maior for o tamanho da amostra, menor vai ser a margem de erro, né? Ou seja, vai ser mais preciso, vai ter uma confiança maior o resultado, né? Mas enfim, isso tudo são técnicas. Mas de qualquer forma, pode-se passar a impressão, à primeira vista, de que analisando simplesmente uma amostra não se vai poder tirar conclusões tão precisas. Mas sim, existem sim técnicas muito precisas para que esta amostra, na verdade, ela seja o mais representativa possível da população.
ela tem que ser uma amostra bem representativa. Por exemplo, se nós queremos analisar a produção na linha de montagem de uma fábrica, né? Produtos defeituosos ou produtos bons ali, né? Nós não podemos tomar como amostra, né? Digamos que essa linha de montagem tem 10 mil produtos por dia e nós queremos uma amostra de 500 produtos. Nós não podemos pegar todos esses 500 produtos, por exemplo, no período da manhã, né? O ideal seria nós pegarmos um pouco dos produtos no período da manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. Outra coisa, pode ser que tenha mais de uma máquina, digamos que tenham 3 máquinas ali fabricando esses produtos. Então, o ideal é que nós também dividamos aí essa amostra entre produtos produzidos de uma máquina, de outra, para que essa amostra realmente ela seja representativa da população total, né? Então isso é um assunto à parte, eu acredito que vocês devem ter pego essa ideia aí. Bom, qual é o objetivo então? A partir da amostra nós vamos organizar esses dados através de tabelas e gráficos. Aliás, nós vamos nos deter mais hoje no estudo das tabelas, né, que é a organização dos dados. Vamos aplicar técnicas probabilísticas, é claro, né, porque existem toda uma técnica probabilística, porque como nós vamos estar tomando uma porcentagem, aí, né, uma proporção da população, vai estar todo envolvido uma probabilidade aí, de que essa amostra represente bem a população, e aí vai entrar níveis de confiança, margem de erro, tudo mais, envolvendo aí técnicas probabilísticas, tá? Então, a probabilidade, por isso é que nós estudamos antes a probabilidade, embora nós não vamos, nesse estudo aqui, trabalhar tanto assim com o estudo de probabilidade, né? Mas no ensino superior certamente é utilizado, aí nós temos as distribuições de probabilidade, né? E aí a partir dessas distribuições nós vamos trabalhando com os dados, enfim, uma série de informações aí. Nós temos um método científico, tudo isso é matematizado, né? Não é uma coisa, aparentemente, né, à primeira vista, pode-se passar uma impressão de que a estatística é algo inexato. E de certa forma, não se pode chamar a estatística de uma ciência totalmente exata como é a matemática. Mas existe todo um rigor científico que nós temos as conclusões que nós tiramos com uma margem de erro, com uma certeza tão grande, com uma chance de erro tão pequena, que as conclusões elas acabam sendo muito úteis, né, para o nosso dia a dia. Aliás, estatística eu vejo como um dos assuntos mais importantes para serem estudados nesse nível de ensino, do ensino médio, né? Realmente é um tema que deveria ser dado até mais importância aí, porque realmente é algo que permeia muito o nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano. Nós vamos pegar esses dados, vamos interpretar, depois de fazer toda essa análise, vamos interpretar, para então tirar conclusões, e com essas conclusões nós vamos entender aqueles dados, vamos entender o porquê daquilo que nós tínhamos confiança eventualmente, vamos tirar novas conclusões e também vai nos auxiliar a tomar decisões futuras, né? Por exemplo, digamos que esse exemplo que eu acabei de passar da linha de montagem, né? Então, com base na proporção de produtos ali defeituosos que estão aparecendo, uma vez que se possa fazer um estudo separado por máquinas, por turno, vai se poder identificar se eventualmente o problema que tem a ver com algum turno, né, que estão tendo mais produtos defeituosos, por exemplo, na parte da tarde, estão tendo mais produtos defeituosos provenientes de uma determinada máquina. Então tudo isso vai ser ajudado aí a tomar decisões, né, para que possa otimizar, para que possa melhorar, né? Então as empresas em particular, elas utilizam extremamente bastante aí a estatística para a tomada de decisões. E na nossa vida, no nosso cotidiano também, nós podemos utilizar a estatística para tomar nossas decisões também. Bom pessoal, como eu falei, nós hoje vamos nos deter mais ao estudo de tabelas, né, para que na aula que vem então nós vamos trabalhar aí com gráficos. Tá? Então, nada melhor de nós trabalharmos aí com um exemplo para nós podermos organizar os dados desse exemplo e a partir de então vocês vão compreendendo na prática o assunto. Bom, o exercício diz o seguinte: a idade dos 20 ingressantes num certo ano no curso de pós-graduação em jornalismo de uma universidade foi o seguinte. E aí está a relação de todos os valores aí. A partir desses valores,
o exercício pede o seguinte: apresente os dados em uma tabela de frequência, incluindo a frequência relativa e as respectivas frequências acumuladas. Bom, pessoal, como nós vamos poder ver aí através desse exemplo, a organização dos dados é muito importante em estatística. Vejam só, aqui eu coloquei o seguinte: eu coloquei um índice I aqui para os valores diferentes de idade. Então nós temos 7 idades diferentes. As idades vão de 22 até 28 anos, né? Na lista que aparece aí, aparecem exatamente essas idades. E aqui nós temos o valor total, coluna total, né? Bom, a frequência, o que é a frequência? Nós vamos aproveitar para definir esses termos exatamente nesse exemplo. A frequência é o número de elementos que aparece, né? Então a quantidade de elementos. Nós chamamos também essa frequência de frequência absoluta, uma vez que nós temos a frequência relativa aqui, né? Mas, a rigor, aí nós podemos chamar simplesmente de frequência. Bom, então nós temos, com idade de 22 anos, 4 estudantes aí, de pós-graduação. 23 anos, 2 estudantes. 24, 4 estudantes. E assim por diante, né? Então nós temos esse número de estudantes. Se nós somarmos essa quantidade de estudantes, vai dar exatamente 20, que é o total de estudantes da pesquisa. Ok. Agora nós temos a ideia aqui de frequência acumulada. A frequência acumulada é o seguinte: nós vamos acumulando as frequências anteriores. Então, até o momento aqui nós temos apenas 4 estudantes. De 4 até aqui nós já acumulamos com esse 2 aqui. Então nós vamos somando 4 mais 2, 6. Depois somamos com 4, 10. Depois somamos com 2, 12. Somamos com 4, 16, somamos com 1, 17 e somando com 3, foi para 20. Aqui também não faz sentido esse total aqui. Bom, então a frequência acumulada. Muitos alunos aí acabam perguntando, confundindo para que serve a frequência acumulada, né? A frequência acumulada nos responde uma pergunta, sempre ela é útil quando os dados existem uma ordenação aí, né? Nós temos uma idade que está colocada aqui em ordem crescente. Então essa frequência acumulada é interessante, porque, por exemplo, esse 12 aqui, o que ele indica? Nós temos 12 alunos, não é? Nós temos 12 alunos que têm no máximo 25 anos. Quer dizer, entre 22 e 25 anos nós temos 12 alunos. Então, quer dizer, esse valor já mostra quantos elementos nós temos daqui para cima. Daqui para cima, na verdade, né? Então, claro que para chegar a cada um desses, basta somar todos os anteriores, mas esta coluna acaba já nos informando isso aí. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui alunos de uma classe, né, uma sala de aula, e as diversas notas, né, as notas vão de 1 até 10 aqui, por exemplo. Então, o número de elementos que apareceria aqui relacionado à nota 7 seria o número de alunos que tirou até nota 7, né, tirou 7 ou menos de nota na prova. Então, a frequência acumulada já nos responde essa pergunta sem nós termos que toda hora ficar somando esses valores aqui. A frequência relativa é a seguinte: a frequência relativa ela pode ser colocada tanto na forma percentual como na forma unitária, que nós vimos também, né? Por isso, você vê que nós, todos esses assuntos anteriores que nós estudamos, também estudamos a porcentagem também, isso tudo nós vamos utilizar aqui também. Então, qual que é a ideia? A frequência relativa é o seguinte: quanto que este 4 representa em 20, né? Ora, basta fazer a divisão 4 sobre 20, isso aqui vai dar 0,2. 0,2, né? 0,2. E eu vou colocar aqui 0,2 aqui, 20%. Vou colocar na forma percentual também. Nesse caso eu vou colocar, tá? Mas vocês podem sempre escolher qualquer uma das duas formas para apresentar aí. Se a tabela já colocar que ele quer na forma percentual, aí seria realmente a forma percentual. Mas via de regra nós colocamos a forma unitária. Mas a forma, esses valores eles são iguais na verdade. Nós vimos em porcentagem, então caso seja solicitado somente a frequência relativa, qualquer uma das duas formas está correta. 2. Quanto que 2 representa no total, que é 20? 0,1. Né? 0,1, e isso aqui é 10%. 4. Né? Então, 4 em 20, 0,2. E isto é 20%.
Depois aqui nós fazemos novamente 2 dividido por 20, que vai dar 0,1, que é 10%. Depois 4 dividido por 20, né? Sempre 4 dividido por 20 vai dar 0,2. E isso é 20%. 1 em 20, isso aqui já vai dar 0,05, que é 5%. Né? Aqui nós notamos que o 0,05 tem 2 casas após a vírgula, então é interessante a gente colocar 2 casas em todos aqui, para que todos os valores aí na fórmula unitária fiquem com 2 casas após a vírgula. 3 em 20 é 0,15, e isso vai dar 15%. Se nós somarmos todos esses valores, vai dar exatamente 1,00, né? E corresponde exatamente a 100%. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, nós estamos utilizando aqui é a seguinte, né? A nossa frequência I, frequência relativa I, né? Ele vai ser o quê? A frequência absoluta dividido pela frequência total, que nós vamos chamar de N. Tá? Essa é a formulinha que nós estamos aplicando aqui. Lembrando que o N, na verdade, é este valor aqui, né? Essa é a frequência total, né? Frequência absoluta total, total de elementos que estão sendo pesquisados aí na nossa amostra, né? Ou eventualmente na nossa população, nesse caso aqui, tá? No estudo, principalmente no ensino médio aí, nós não vamos diferenciar tanto não, quando é população e quando é amostra, tá? Nós vamos geralmente supor, via de regra, que é a população como um todo. Mas enfim, então essa é a frequência relativa, a formulinha é aquela ali. Um detalhe aqui, cuidado é o seguinte, alguns materiais usam o FI como sendo a frequência absoluta. E a frequência relativa acaba colocando um FR aqui, FRI, né? Mas eu estou utilizando uma notação que é mais tradicional aí, então em níveis de ensino superior nós encontramos essa notação aqui. NI, a frequência absoluta, né, para cada valor I, né, do nosso conjunto aí de valores, possíveis valores, e para que N seja a frequência absoluta total, né? E o FI como sendo a frequência relativa. A frequência relativa acumulada, FAC, e basta nós irmos acumulando aqui, né? Então vai ser aqui 0,20 na primeira linha, depois vai aparecer o 0,30, 0,50, 0,60, 0,80, 0,85 e por fim 1. Né? Vou colocar esses valores aqui. Ok, coloquei os valores aqui das frequências relativas acumuladas. Também não faz sentido colocar o total nesse caso aqui, e também aqui não. Bom, então nessa frequência acumulada também da mesma forma responde para a gente essa pergunta. Por exemplo, esse 85% aqui nos diz que existem, do total, né, da nossa amostra, ou da nossa população aí, 85% das pessoas têm até 27 anos de idade. Ou seja, a diferença, né, para 100% é 15%. 15% tem 28 anos ou mais. Nesse caso aqui é só 28 anos mesmo, né? Que é o único valor que passa de 27 aí. Enfim, então a frequência relativa acumulada nos dá já direto essa informação, sem que nós tenhamos toda hora que somar esses valores anteriores que aparecem aqui. Então, vejam que esse tipo de organização dos dados, a tabela, né, de organização dos dados, é uma coisa muito interessante que nós fazemos na estatística, né? Então esse é o primeiro passo. Nós organizarmos uma tabela dos dados, né, para que a partir daí nós possamos manipular essas informações e nas aulas futuras nós vamos mexer um pouco com essas medidas aí, né, para nós podermos ter medidas aí trabalhando com esses dados para a gente poder tirar conclusões dentro disso aí. Mas vamos antes ver mais um exemplo de uma tabela um pouquinho diferente, que eu quero mostrar um outro conceito para vocês aqui. Bom pessoal, para a gente ilustrar aí isso que eu quero falar para vocês agora, é o seguinte, vamos trabalhar esse segundo exercício aqui. O tempo de utilização de caixas eletrônicos depende de cada usuário e das operações efetuadas. Foram coletadas 26 medidas desse tempo, em minutos, segundo aí as medidas que aparecem para vocês agora aí.
Organize os dados numa tabela contendo a frequência e a frequência relativa. Bom, pessoal, eu quis trabalhar com esse exercício por causa do seguinte. Aqui eu fiz um resuminho, né? Nós temos uma medição aí de 0,8 minutos. Uma pessoa, né, que utilizou por o tempo de 0,8 minutos. Duas pessoas, 0,9 minutos. Duas pessoas, 1 minuto. Uma pessoa, 1,1 e assim por diante. Bom, o que nós percebemos aqui é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 classes aí para os nossos dados aí no caso, né? Bom, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que nem sempre é interessante nós dividirmos os dados dessa forma, porque dessa forma que está não nos ajuda a tirar tantas conclusões. Por isso, em casos desse tipo, acaba sendo mais interessante nós dividirmos em chamados intervalos de classe, né? Então é isso que eu vou fazer agora aqui para nós podermos trabalhar melhor. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? Quando os dados têm valores muito diferentes, tem muitos valores diferentes para os nossos dados, aqui no caso tem 11 valores, uma ideia é dividir em intervalos, porque isso nos ajuda a organizar melhor, a entender melhor como é que estão esses dados. Porque entendê-los individualmente, cada valor, né, acabaria não sendo interessante. Poderia ser, por exemplo, se nós trabalhássemos com mais uma casa decimal, poderia ser que nenhum tempo se repetisse, cada um fosse uma unidade somente. E aí, esse estudo acabaria não nos deixando aí não concluir nada de interessante. Então, a divisão em intervalos acaba sendo muito interessante, em particular quando nós temos um tipo de dado que tem um comportamento contínuo, né? Que ele não é tão individualizado assim. Vejam só, a ideia aqui vai ser a seguinte, nós vamos dividir em intervalos de classe da seguinte forma. Vou pegar esse intervalo que vai do 0,8 até o 1, né? Então eu vou considerar todas as medições aí de pessoas que utilizaram de 0,8 até 1 minuto. Mas eu vou utilizar essa anotação aqui para dizer o seguinte, essa barra aqui está dizendo o seguinte, que eu quero todos os tempos que começam em 0,8, né, incluindo o 0,8, e terminam em 1, mas aberto no 1. Né? Ou seja, eu não quero contar o 1 nesse intervalo, eu vou contar o 1 nesse intervalo de baixo e vai terminar no 1,2. Agora está aberto em 1,2. Nós estudamos em intervalos na reta numérica. E esse intervalo aqui, para vocês terem uma ideia melhor, ele vai ser do 0,8 até o 1, e ele vai ser fechado em 0,8 e aberto em 1. Ou seja, eu estou começando no 0,8, mas não estou terminando no 1, estou terminando antes do 1. Aqui a mesma coisa, estou terminando antes do 1,2. Aqui depois eu vou do 1,2 até o 1,4. Depois eu vou do 1,4 até o 1,6, sempre aberto no final. Depois eu vou do 1,6 até o 1,8. E depois eu vou do 1,8 até o 2. Né? Nós não temos nenhuma medida no 2. Mas caso tivesse algum valor 2, poderíamos criar um outro intervalo aqui, do 2 até o 2,2, ou então fechar esse último aqui. Poderíamos fechar só esse último. Só esse último ficaria fechado aqui. Mas não, aqui não vai haver necessidade, porque nós não temos nenhum 2 aqui. Então essa divisão vai acabar deixando mais claro para a gente. Porque, por exemplo, do 0,8 ao 1, quanto que nós temos? Nós não podemos contar isso aqui, então nós temos esses dois aqui. Nós temos 3 valores aqui. Do 1 até o 1,2, temos 3 valores também. Não estou contando o 1,2. O 1,2 eu conto aqui. Do 1,2 até o 1,4, conto esses 6 valores aqui. Depois do 1,4 ao 1,6, conto esses 6 aqui. Depois do 1,6 ao 1,8, conto esses 7 valores. E tenho 1 nesse último valor, que é esse 1,8 que aparece aqui. Bom, olha como os dados ficam mais claros, né? Fica mais interessante a nossa organização aí. Bom, nesse caso ainda seria possível, de uma certa forma, nós fazermos uma tabela com esses 11 valores. Mas imagina se nós estivéssemos coletando as alturas de um conjunto de pessoas, por exemplo. Nós íamos ter, por exemplo, questão de 80 valores diferentes.
Então, para nós fazermos uma tabela com esses 80 valores, acaba sendo difícil, acaba sendo pouco claro, né? O estudo ficaria pouco claro. Então, se nós dividirmos em intervalos de 10 centímetros, por exemplo, pessoas que têm entre 1,4 e 1,5 metros, de 1,5 até 1,6 metros. Enfim, isso vai trazer uma tabela organizada em intervalos de classe, que nós chamamos, e isso vai trazer uma organização melhor, vai ficar mais claro, né? A clareza vai ser maior. Bom, então essa seria a frequência, e aí nós temos a frequência total. É o total de pessoas que nós vimos aí, o enunciado já fala que são 26. Aqui esse total que não faz sentido. A frequência relativa, nós temos que pegar o valor da frequência e dividir pelo total. Então 3 dividido por 26, qual é o valor que vai dar aí? Bom pessoal, as frequências relativas, então eu fui fazer o seguinte, eu dividi o valor da frequência absoluta, né, o NI, dividido pelo total, que é o N, né? Então o N, esse aqui, essa é a frequência absoluta total. Então 3 dividido por 26, e eu trabalhei com 3 casas decimais. Aqui eu trabalhei só na forma unitária, 0,115, aqui 3 dividido por 26, 0,115, 6 dividido por 26, 0,231, e fui fazendo os arredondamentos. Ao terminar todos esses arredondamentos, ficou faltando 0,001 para fechar 1 aqui, né? Porque a total das frequências relativas tem que dar 1, ou 100%. Então eu acrescentei 0,001 nesse último valor, que era o valor menor, né? Isso é sempre interessante de fazer essa análise para ficar bem certinho essa tabela aí, tá? Então eu acrescentei 0,01 nesse valor menor aqui para poder compensar um pouco isso aí e fechar em 1. Aqui eu trabalhei somente na forma unitária. Então veja como dessa forma fica mais interessante, mais útil aí para a gente entender, né? Então a gente já vê aqui que, por exemplo, tem 6 pessoas que têm entre 1,2 e 1,4 minutos de tempo de utilização do caixa eletrônico. Tem uma pessoa que usa mais do que 1,8 minutos, 1,8 ou mais. Enfim, assim por diante. Nessa tabela eu não fiz as frequências acumuladas, né? Via de regra, nós não vamos trabalhar tanto com as frequências acumuladas. Lembrando que as frequências acumuladas, elas têm mais utilidade aí, né? Na verdade, só tem utilidade praticamente quando nós temos uma graduação aqui entre os valores, né? Então, nesse caso, também teria uma utilidade. Por exemplo, se nós acumularmos até esse momento aqui, que são 6 com 3 a 12, então temos 12 pessoas que utilizam até 1,4 minutos, né? Antes, né? Menor, que tem um tempo de utilização menor do que 1,4 minutos. Então tudo isso vai ser útil aí pra gente, tá? Então, resumindo, pessoal, então vocês têm que saber fazer estas organização de dados, né? E quando os dados forem muito dispersos, né? Forem muitos valores diferentes, né? É interessante utilizar a ideia aí de intervalos de classe. Mas isso geralmente o enunciado vai pedir para que seja dessa forma, né? Ele vai pedir, vai informar para que seja dividido em intervalos de classe, para que você não corra o risco de fazer daquela forma ali. Bom pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, gostaria de passar mais esse conceito para vocês aqui, que na verdade é um conceito até prévio, né? Em relação a isso que nós estudamos hoje já. Nós já estudamos os dados, né? E na verdade, nós utilizamos esse conceito nesse estudo que nós acabamos de fazer. Vai ser até bom explicar agora, porque vou poder exemplificar exatamente com os casos que nós utilizamos, os exemplos que nós demos. Então nós temos a população, ou eventualmente a amostra, e nós temos, né, essa população amostra pode ser de objetos de uma linha de fabricação, pessoas, animais, né, que estão sendo analisados, assim por diante. Nós temos o conceito de variável. O que é variável? Variável é uma característica dessa população. Por exemplo, no caso que nós apresentamos agora há pouco aí, no primeiro caso, nós tínhamos uma população que eram as pessoas, né, os alunos que estavam entrando na pós-graduação em jornalismo, né, e a variável, essa seria a população, ou a amostra, e a variável seria o quê? A idade. A idade, então, é a característica daquela população. Então, a variável é a que nós chamamos aí a característica, né? Vamos dizer assim, característica
estudada, né? Característica estudada. Então, se nós pegarmos um conjunto de pessoas, por exemplo, nós podemos analisar aí a idade, a altura, o peso, a cor dos olhos, a roupa que está utilizando, o sexo, se é masculino ou feminino, se fuma ou se não fuma, se dirige ou se não dirige, se é casado ou solteiro, enfim, nós temos uma série de características que nós podemos analisar em relação à população. E isso é o que nós chamamos de variável. No segundo caso, a nossa população eram as pessoas, os usuários do caixa eletrônico, e a característica que nós estávamos estudando é o tempo que essa pessoa levava para utilizar o caixa eletrônico ali. Então essa era a nossa variável, o tempo de utilização do caixa eletrônico. Mas as variáveis, de maneira geral, elas dividem-se em duas aí, né? Elas se dividem em variáveis qualitativas e quantitativas. Os próprios nomes já indicam aí o que elas se referem, né? Variável qualitativa, ela se refere a uma qualidade daquela população. Então, elas se dividem em duas, nominais e ordinais. Então, vamos dar um exemplo das pessoas, né, que nós acabamos de falar aí, né? Um exemplo de uma variável qualitativa nominal. Bom, nominal é quando não existe uma ordenação, né? Vejam só, por exemplo, se nós pensarmos a roupa que aquela pessoa está utilizando, olha, isso é nominal. A pessoa, se é do sexo masculino ou feminino, também nominal, uma variável nominal. A pessoa, se ela dirige ou se ela não dirige, variável também nominal. Porém, uma variável ordinal é quando existe uma ordenação. Por exemplo, se nós desmembrarmos aí a questão da direção, se a pessoa dirige, né? Então, se ela dirige, ela pode ter a carteira de motorista do tipo A, B, C ou D, por exemplo, digamos assim. Então aí existe uma ordenação, aí nós transformamos a variável dirigir numa variável nominal, numa variável ordinal, porque nós fizemos uma ordenação. Se nós pensarmos numa altura, que seria a princípio uma variável quantitativa, mas pensarmos o seguinte, dividimos as pessoas em estatura média e estatura alta. Ora, nós fizemos uma variável qualitativa ordinal, né? Então, é quando existe uma ordenação. Agora, por exemplo, se a nossa população são as camisetas de uma indústria têxtil aí, né? Então, nossa variável qualitativa pode ser o tamanho da camiseta, se ela é P, se ela é M ou se ela é G, né? Então, nós temos uma variável também qualitativa ordinal. Variável quantitativa quando se refere exatamente a uma quantidade. Então, os dois casos que nós trabalhamos, os dois exemplos, eram quantitativas. No primeiro caso, as idades das pessoas que entravam na pós-graduação era uma quantitativa discreta. Por que discreta? Bom, discreta é quando nós podemos contar, são valores redondos, vamos dizer assim, né? São valores, nós já estudamos conjuntos numéricos aí, são valores naturais, tá? Valores naturais são o que nós chamamos de variáveis discretas aí. 1, 2, 3, né? Então, idade, a pessoa ou ela tem 20 anos ou ela tem 21. Nunca ela vai ter 20,5 anos. Bom, a rigor ela até pode ter essa idade, mas quando se preenche no formulário, ela vai colocar a idade de 20 ou a idade de 25 anos. Nunca ela vai colocar no formulário, por exemplo, ela vai colocar 20,5 anos. Nunca vai fazer isso aí. Então, a variável idade é uma variável discreta. Outra variável discreta, por exemplo, se nós estamos estudando um grupo de famílias, então nossa população são as famílias de uma certa região, e nós queremos estudar aí o número de computadores que as famílias têm nas suas casas. Então, isso é uma variável quantitativa discreta. Então, ou a pessoa tem 2 computadores, ou tem 1, ou tem 3, nunca ela vai ter 4,7 computadores, por exemplo. Nunca vai ser possível isso aí. Ou tem 4, ou tem 5. Nunca vai ser um meio termo. Mas ela tem 4 e tem um outro que está quebrado. Então esse quebrado vai valer por 0,7, não é assim que funciona, tá? Então realmente vai ser o número de computadores. Então realmente vai ser uma variável discreta. Quando nós podemos efetivamente contar, né? Com base aí nos números inteiros, nos números inteiros positivos que nós chamamos de naturais. E variável contínua, aí tem a ver com o conjunto dos números reais, né? Quando é uma coisa que varia continuamente. Por exemplo, a altura é uma variável contínua, uma variável quantitativa contínua. Por quê? Quando uma pessoa tem 1,80, por exemplo, e outra tem 1,90. Entre 1,80 e 1,90 existe toda uma gama de alturas.
né? Ah, mas a pessoa só pode ter 1,80, 1,81, 1,82, até 1,80 1,90, né? Então, de certa forma, existe uma discretização também, existe uma coisa discreta. Via de regra, quando aparece vírgula, nós acabamos considerando como contínua. Mas até poderia ser pensado esse raciocínio, né? De 1,80 foi para 1,90, mas nunca existe 1,81, do 1,81 para o 1,82, nunca a pessoa vai colocar com a terceira casa decimal. Mas a rigor existe. Quer dizer, entre uma pessoa de 1,80 e uma pessoa que tem 1,81, existe uma infinidade de alturas, né? Então, quer dizer, nesta altura aqui, para esta, existe uma infinidade de alturas aqui, né? Existe um contínuo de alturas. Vamos dizer assim, o nosso crescimento ele é contínuo, né? Para peso também, nós temos uma continuidade. Então, a rigor, a variável peso, a variável altura, são variáveis contínuas. O tempo também, né? São variáveis tradicionalmente contínuas. Nós podemos, que nós chamamos de discretizar, né? Que é algo que eu estou falando para vocês. Se nós trabalharmos, por exemplo, com duas casas decimais para altura, trabalhando a altura em metros, né? Em metros. Então, entre 1,80 e 1,81, então não tem nenhuma altura. Ou é 1,80 ou 1,81. Mas, a rigor, existe toda uma continuidade. É um pouquinho confuso isso aí, na verdade. Mas, a rigor, existe isso aí. No nosso segundo exemplo, nós trabalhamos com a variável tempo, né? O tempo que as pessoas utilizavam o caixa eletrônico, aí foi uma variável contínua. Então, existe essa diferença aí. Existe toda uma matemática, né? O estudo de probabilidade que nós estudamos aí já nas últimas aulas, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. Inclusive, para o caso contínuo, nós praticamente não trabalhamos no ensino médio aí. Mas existe toda uma matemática aí para essas duas áreas aí, né? Mas isso, quem for para o ensino superior nesta área vai estudar isso aí, né? Nós não vamos trabalhar nesse curso. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Então, é importante ter essa divisão, né, em variável qualitativa, quantitativa, qualitativa, nominal e ordinal, quantitativa, discreta ou contínua. Tá ok? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Fizemos uma introdução, apresentamos o básico da estatística, vários conceitos importantes, aprendemos a organizar os dados em tabelas. Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem nós trabalharemos gráficos, né? Formas de nós pegarmos aqueles dados que estão nas tabelas e organizarmos dentro de gráficos, gráficos de linhas, gráficos de colunas, gráficos de barras, histograma, gráfico de setores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!